Muito boa noite, com muito prazer que hoje a gente comemora aqui 3 anos de programa. Eu pessoalmente comemoro 3 anos de humanidade vivida aqui, experimentada, naquilo que eu consigo dar de mim, naquilo que eu recebo. 3 anos de uma humanidade celebrada a partir de uma religião que nós acreditamos, que nos autoriza a tocar na nossa vida o tempo todo, assim como a costureira talha o seu tecido, faz o molde, costura as partes, faz os acabamentos. Assim como a costureira tem o dom de montar uma roupa que vai cobrir um corpo, espantar o frio, proteger do vento. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que ser padre é um pouco que ser costureiro também. Não são poucas as vezes em que eu tenho aqui a matéria da vida, a minha vida, a sua vida, e com ela tenho que fazer um abrigo. Não são poucas as vezes em que o vento é forte sobre nós, que o frio nos ameaça. Não são poucas as vezes em que a gente tem a sensação de que a vida está pesada demais sobre a nossa pele. Então, nós buscamos no horizonte da religião, da palavra revelada, de um Deus que mostrou o coração, de um Deus que quis ser gente. É neste contexto que nós buscamos a palavra que tece a nossa roupa. É neste contexto que nós descobrimos as palavras que vão aquecer o nosso corpo do frio e que vão, quem sabe, costurar em nós alguma esperança no momento da desesperança. Eu confesso para vocês que começo este programa com gratidão. Agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de costurar aqui ao vivo, tantas vezes, para este Brasil e tantos lugares do mundo, a nossa vida. De você permitir, de você me dar essa liberdade de colocar a sua vida aqui nessa máquina de costura, que é o programa Direção Espiritual. Eu me recordo, e a minha infância foi muito marcada pela simplicidade, eu já contei isso aqui tantas vezes, que no tempo de muito frio, a nossa mãe retirava do guarda-roupa uma colcha diferente daquelas que a gente estava acostumado a se cobrir todos os dias. Nós não tínhamos cobertor em casa. Nós cobrimos com colchas feitas nos tiares. Antigas, né? Hoje é até artigo de luxo, mas naquele tempo era cobertor de pobre. E eu me recordo que aquela colcha especial que a minha mãe retirava, ela era uma colcha de retalhos, que tinha um forro bastante aquecido. Ela era feia por dentro, mas bonita por fora. Era um jeito que a minha mãe tinha, parece que trazer um colorido a mais para o nosso inverno. E aquela colcha de retalhos, ela era cuidadosamente costurada em máquinas de costura. Em mulheres simples como a minha mãe, que ia juntando os retalhos, ia colocando uns ao lado dos outros e construindo ali uma trama. Aqui nós fazemos a mesma coisa. Costuramos os retalhos. Um retalho que às vezes você nos oferece através de uma carta, um retalho que talvez você tenha nos oferecido através de um e-mail, de uma palavra rápida por aí, por essas andanças do Brasil afora, de uma história que alguém me conta e que eu trago como exemplo, como reflexão. São as colchas do Brasil sendo costuradas aqui. Por isso eu tenho que agradecer a Deus, porque é sempre um prazer a gente ter a oportunidade de se aproximar das dores das pessoas, saber que aquelas dores são semelhantes às que doem dentro de nós, e assim a gente estabelecer uma comunhão, uma costura. Aquela costura que não permite que a gente se perca, aquela costura que faz com que a gente se aproxime. Retalhos que estão costurados se tornam partes de um mesmo tecido. Assim como tantas vezes, quem sabe você precisou restaurar uma peça que estava estragada através de uma costura, em você fazer as partes voltarem a ser um conjunto. O que antes estava separado pelo poder da costura, foi então de novo restituído. Religião é isso, minha gente. É a gente religar o que está desligado. É a gente costurar de novo. Por isso que toda a atitude de reconciliação,
é sempre uma atitude religiosa, mesmo que você não professe fé alguma, porque a religião é mais do que o que nós podemos imaginar dela. Existem pessoas que são naturalmente religiosas, mesmo que elas não entrem dentro das igrejas. São pessoas de gestos naturalmente religiosos. O que falta é apenas professar aquilo que já faz. E toda vez que nós unimos as partes, que nós reconciliamos, que nós trazemos, que nós ajuntamos, que nós fazemos os caminhos se cruzarem de maneira positiva, bonita, ali nós estamos criando religião. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que vocês me deram de fazer deste programa um programa religioso, independente de qual seja a religião que a gente professe. Quantas vezes, nos e-mails da minha vida, nas cartas da minha vida, o sofrimento de um evangélico está ao lado do sofrimento de um católico. O sofrimento de um espírita está ao lado de um sofrimento de um budista. E assim nós vamos tecendo esta grande coxa de retalhos que é a vida. Assim nós vamos costurando as histórias de tantas pessoas que nos dão oportunidade de olhar para a nossa história. Que o jeito mais bonito que a gente tem de cuidar do sofrimento da gente é a gente cuidando do sofrimento do outro. É uma receita infalível para a gente sair da depressão, do sofrimento. A gente abrir os olhos para perceber aqueles que sofrem ao nosso redor. Ainda hoje a gente falava disso. Quantas vezes o sofrimento está tão grudado em nós que a gente não é capaz de reconhecê-lo em suas partes. A gente o vê como um todo. A gente não é capaz de analisar os detalhes dele. Por quê? Porque está doendo muito dentro de nós. E quando nós partilhamos o sofrimento que nos assola, muitas vezes nós encontramos a solução a partir do outro que sofre também. É um jeito bonito que nós temos de fazer a religião ser viva. Porque é isso que Jesus quer. É isso que Jesus nos inspira. Que a gente seja vivos. Que nós estejamos para a vida o tempo todo. Por mais que a morte venha nos ameaçar, com seu poder de tristeza, com seu poder de decepção, com seu poder de preguiça, com seu poder de desolação, por mais que a morte queira nos paralisar, com seu poder de pessimismo, com seu poder tão destruidor, hoje nós queremos a vida.